Olá pessoal, eu sou a professora Luana Romani, sou advogada trabalhista e estou gravando esse vídeo para você para responder as perguntas que me foram feitas ontem pelos stories, tá certo? E a primeira pergunta foi a seguinte: meu patrão não deu nenhum item de proteção e nenhuma orientação, como eu devo proceder? Olha, a empresa, ela precisa nesse momento conversar com os seus colaboradores, ela precisa esclarecer quais são as medidas de higiene no ambiente do trabalho, o que será feito, se vai ter uma frequência de passar um álcool gel, alguma coisa, além da higienização das mãos, que nós estamos aí vendo a necessidade para poder conter essa contaminação do vírus, coronavírus. Então, a empresa precisa sim conversar com seus colaboradores e manter ali uma rotina de higienização do ambiente de trabalho. Então, eu sugiro que essas pessoas conversem com o seu empregador nesse sentido, tá certo? A segunda dúvida aqui foi a seguinte: como eu posso fazer, dar férias sem pagar? É possível? Não é possível, gente. Por mais que nesse momento aí esteja realmente caindo vendas ou nem existindo vendas, dependendo de onde se localiza o comércio, não é possível você dar férias para o seu empregado sem pagar o tempo das férias e o terço constitucional. Então, o ideal é, se for viável dar as férias, se for necessário, você tem que fazer esse pagamento. E aí, o que eu faço aqui de ressalva é o seguinte: pela CLT, esse pagamento tem que ser feito em até 2 dias antes do início das férias. Essa hipótese, diante da urgência, acaba sendo aí dispensada. Então, realmente, se você precisa dar férias urgente, talvez os 2 dias para fazer o pagamento não sejam respeitados. E é isso no futuro. Se diante de um pleito aí de multa pelo não cumprimento, isso talvez realmente não será exigido esse pagamento, tendo em vista o que o país está vivendo. Mas liberar em férias sem fazer o pagamento, isso não é possível, tá? Uma outra dúvida também foi a seguinte: a doméstica pode se recusar a vir trabalhar? Posso dar justa causa caso ela não trabalhe? Olha, gente, não é possível. A recusa, ela é legítima, porém, desde que o ambiente onde ela está trabalhando tem alguém que está em isolamento ou em quarentena. Então, se tiver uma dessas hipóteses previstas na Lei 13.979 de 2020, essa doméstica realmente pode exigir o seu direito de resistência ao trabalho, porque ela não é obrigada a trabalhar num local insalubre. E tendo uma pessoa em isolamento ou quarentena, ela está exposta sim ao vírus. Então isso não é admissível e muito menos justa causa, né? Porque a recusa acaba se tornando legítima, inclusive. Uma outra dúvida: não tenho internet em casa, sou obrigada a contratar a internet e pagar do meu bolso? Não é possível, né? Se a empresa nesse momento ela vai exigir do seu colaborador o trabalho via home office e ela necessita desse meio que é a internet para exercer o trabalho e até para exigir a manutenção do trabalho, ela não pode cobrar, não pode exigir que o empregado pague essas despesas. Ah, mas e no teletrabalho? Não existe aquele ajuste onde as despesas correriam por conta do empregado? Isso é possível ajustar ou não? Mas não é o caso. Nós estamos falando de um empregado que está inserido ali no dia a dia da empresa e que por este motivo está sendo colocado em home office. Então, se ele não tem internet e a empresa vai exigir o trabalho dessa forma, ela não pode exigir que ele suporte essa despesa, tá? Uma outra pergunta: sou obrigado a aceitar o trabalho em casa? Olha, se a empresa ela entende que aquele ambiente ele está sendo um risco, ou como muitos estão percebendo, às vezes não é nem um ambiente de trabalho, você tem ali a rotina de higienização, você está dando toda a orientação para o seu colaborador
Porém, o trajeto dele nos ônibus, em vans ou outro meio de transporte aí que ele venha, se ele tem esse risco de contaminação e a empresa opta por pedir o trabalho home office, eu não vejo por que essa recusa. Pelo contrário, a empresa está aí primando pela saúde do seu trabalhador. Então é por isso que ela está fazendo essa possibilidade, está criando essa possibilidade, né? E tem uma outra também assim, os contratos firmados via internet. Olha, qualquer documento que seja firmado via internet, ele tem valor jurídico, né? Depende de qual tipo de contrato. Se for contrato de compra e venda, por exemplo, em algumas situações, que até eu tive esse questionamento, sim, ele é válido. E hoje existem duas possibilidades, né? A pessoa às vezes tem aquele certificado digital, então ela pode aceitar a compra ou a documentação que ela precisa assinar via internet, ela já coloca ali a sua senha do certificado digital, ou também ela imprime, assina, e aí a empresa tem que ter aí uma política interna de como aquele documento vai ser assinado, se vai ter firma reconhecida, se não vai, que nesse momento é muito difícil até as pessoas saírem de casa. Então tem que sim atrelar as assinaturas de documentos a outros meios de comprovação, tá bom? Eu também quero falar com você o seguinte: nós estamos vivendo uma situação muito atípica e estão sendo criadas algumas hipóteses trabalhistas que nós temos que ter muita cautela para executar essas hipóteses, porque a gente tem que pensar no futuro. Nós temos que pensar que realmente a situação ela é assustadora, ela é difícil economicamente falando, porém o direito do trabalho ele visa o quê? Ele visa defender o trabalhador, que é a parte sensível do contrato de trabalho. Então, por isso que nessas horas, de repente, firmar um acordo coletivo com a anuência ali da categoria sindical desse trabalhador, acabe sendo uma forma mais segura de negociar aí algumas cláusulas contratuais, tá? Então essas são algumas das respostas. Eu vou fazer mais alguns vídeos esclarecendo essas perguntas que me foram enviadas, porque esse momento é aquele momento que ninguém sabe o que vai fazer para salvar os seus postos de trabalho, tanto o empregador quanto o empregado. Uma outra questão que eu quero colocar aqui para vocês foi o seguinte: e a empresa, se a empresa fechar, o que eu vou fazer? Então, se a empresa fechar, gente, os direitos são garantidos normalmente, os direitos existem, né? Tem muitas lojas da região, alguns estabelecimentos que estão sendo mesmo fechados por algum tempo. E aí a gente tem que ver, isso é um decreto estadual, é municipal, porque, mas é só temporário, ou depois eu já vou aproveitar que eu fechei e vou mandar todos os colaboradores embora. Então, cada empresa está tendo a sua realidade fática. E aí é onde deve-se ter essa cautela, porque às vezes o que serve para um estabelecimento, para um tipo de segmento, não serve para o outro, né? Então não dá para a gente sair copiando o que está sendo feito em outras empresas. A gente tem que olhar muito para o universo ali daquela situação, né? E tem muita gente que está trabalhando, que está tendo essa cautela, está fazendo a revisão intercalando turmas para manter, porém a orientação sempre tem que ser a seguinte: se a pessoa teve os sintomas do coronavírus, ela não deve comparecer no ambiente. Eu não sei ainda se eu estou, o que eu faço? A lei 13.979 de 2020, ela fala do isolamento. Então essa pessoa, se está apresentando sintomas, ainda não fez os exames, não tem a confirmação, mas se ela já tem algum sintoma, então ela não deve comparecer no ambiente do trabalho, porque o risco de contaminação dos demais é muito grande, tá? Então fica aí essas dicas como respostas a essa nossa situação. E se você tiver mais alguma dúvida, você manda aqui também, tá bom? Até mais, um abraço.